Então, meus amores, boa noite. Essa é a lista de materiais que a gente vai estar utilizando para estar confeccionando aqui a nossa peça de hoje. Eu vou estar trabalhando com agulha, ó, uma tesoura para corte, uma agulha de tapeçaria, tá? E também fita métrica. Vou estar trabalhando com a agulha 2,25 milímetros, mas vocês podem estar trabalhando com a que vocês têm aí. Vou estar usando esse fio aqui, tá? Arte Easter, tá? 100% mercerizado, tá? Algodão. E ela tem 400 metros, número 10. Então, isso quer dizer que ela é bem fininha. Então, eu vou estar trabalhando com ela fio duplo, tá? Então, eu vou trabalhar ela fio duplo. Então, no caso aqui, eu vou estar utilizando 6 tubos desse fio na cor azul, que é essa aqui, na cor verde, tá? Nessa cor aqui verde, eu vou estar trabalhando com seis tubos dele. E também vou estar trabalhando 5 tubos na cor branca, tá? É porque a cor branca eu já não tenho mais, porque já acabou, mas é a mesma cor. Aqui pede para trabalhar com a agulha 1,5 milímetros, para vocês verem como ela é tão fina, tá? Então, é por isso que eu vou trabalhar com fio duplo. A, a cor dela aqui é 117, né? E a tex dela é 101, tá bom? Então, fica à vontade, que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês ainda não é inscrito por aqui, aproveita e se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho de notificação, ative aí para vocês ficar por dentro das novidades, tá? Que eu vou estar postando por aqui. E se tiver um pouquinho de tempo, compartilha aí para vocês estar me dando aquela velha forcinha, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. E vamos comigo para o passo a passo. Bom, meus amores, iniciei aqui o meu trabalho, trabalhando aqui 168 correntinhas, tá? Para o tamanho que eu preciso, tá? Que é um tamanho P. Se você quiser um tamanho M maior, vocês vai tá aí trabalhando aí 176, tá? Ou então 184. Vocês vão trabalhando assim, dessa forma, tá bom? Sempre aumentando 8 pontos na peça aí de vocês. Deixa eu medir aqui pra ver onde é que tá. Eu tô aqui, eu acho, deixa eu ver quantos centímetros eu tô aqui de correntinhas, tá? Opa, trem zoerento. Ops, deixa eu medir aqui, gente, porque minha mesa, ela é daquele jeito, né? Curtinha, pequenininha, quase não dá. Então, eu tô aqui, ó, com 71 centímetros de comprimento, tá? Na minha correntinha. Mas aí, vocês podem estar fazendo maior a peça de vocês. Então, aqui, agora, eu já terminei as minhas correntinhas, tá? Minhas 168. Então, aqui, agora, eu vou pegar ela aqui com um jeitinho, vou trazer ela até o começo aqui da minha peça, ó. Do meu cordãozinho. Com muito jeitinho, viu, gente? Para não ficar virado. O cordão, quando é grande assim, a tendência dele é ficar virado. Então, eu cheguei aqui, ó, vou na minha primeira correntinha, ó. Aqui. E vou prender com ponto baixíssimo. Desta forma, ó, tá? E aqui, agora, eu vou subir uma corrente, 2 correntes, tá? Vou no próximo ponto, aqui, ó. No mesmo espaço. Quer dizer, eu trabalho aqui um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo. Ai, gente, meu Deus do céu, que trem difícil. Eu vou aqui no próximo e trabalho novamente um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar com ponto baixo por toda a minha correntinha, tá? Então, eu vou trabalhar aqui e volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreirinha, tá bom? Então, vocês trabalham aí na peça de vocês, trabalhando pontos baixos, e eu já volto. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta de ponto baixo, cheguei aqui no final, tá? Então, aqui no começo, eu subi 2 correntinhas, tá? Então, eu vou vir aqui nelas duas, ó, bem no meinho, e vou prender com ponto baixíssimo. Opa, peguei o fio do início. Pronto.
trabalhei aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou subir aqui agora, 1, 2, 3 correntinhas, vou no ponto a seguir e trabalho um ponto alto, desta forma, tá? Agora, eu dou uma laçada e vou no ponto atrás. Aqui atrás tem outro ponto, ó. Vou no ponto atrás e trabalho aqui, ó. Deixa eu repetir novamente. Dou minha laçada, vou passar por cima dos 2 pontos que eu tenho aqui e volto atrás e trabalho, puxo meu fio aqui, passo e dou meu aqui. Então, pronto. Trabalhei aqui, ó, um ponto X. Para quem conhece ponto X, outros conhecem como ponto trançado, tá? Aqui agora eu dou minha laçada, vou pular um ponto de base, tá? E vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Dou minha laçada, vou no próximo e vou trabalhar outro ponto alto. Desta forma. Dou minha laçada e venho aqui nesse primeiro ponto que eu pulei aqui, ó, nesse espaço. E vou trabalhar aqui, vou puxar, trabalhando um ponto alto. Trançando aqui, ele tá vendo, ó? Como o fio é branco, não dá de ver muito bem. Dou minha laçada, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Dou minha laçada, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Tô com 2 pontos altos. Dou minha laçada, venho aqui no ponto que eu pulei e pego lá atrás meu fio e passo ele. Dou uma puxadinha, alargando ele e trabalho aqui o meu ponto alto, tá? Pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Desta forma. Dou minha laçada, venho aqui no próximo ponto atrás, puxo meu fio, alargo ele e trabalho o ponto alto. E dessa forma, trabalhando dessa forma, eu vou trabalhar aqui por toda essa carreira, tá bom? Pronto, meus amores, olha, trabalhei aqui toda a minha carreirinha, tá? De ponto trançado. Então, agora aqui me restou 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu vou dar minha laçada, vou pular um de base e vou aqui no próximo. Trabalho um ponto, vou no penúltimo e trabalho um ponto, dou minha laçada, volto aqui atrás e trabalho o meu ponto. Então, aqui eu tenho um de sobra, então eu já não vou trabalhar nele. Então, eu vou aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Desta forma, tá vendo? Ó. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas novamente, tá? No mesmo espaço, eu trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou no próximo e vou trabalhar ponto baixo. Então, para cada ponto de base que eu tenho aqui, agora eu vou repetir novamente uma carreira de ponto baixo. Tá vendo, ó? Ponto baixo, para cada ponto que eu tenho de base, um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira, tá bom? E já volto com vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha de pontos baixos. Agora, eu venho aqui, ó, no espaçozinho onde eu trabalhei 2 correntinhas, ó, e prendo o meu fio com ponto baixíssimo, ó, desta forma, tá? Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas novamente, tá? Vou no ponto à frente e trabalho um ponto alto. Vamos repetir novamente aqui os nossos pontos trançados. Dou minha laçada, venho no ponto atrás aqui e trabalho, puxo, pego meu fio, puxo e trabalho ponto alto. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Dou minha laçada, venho no ponto que eu deixei, que eu pulei e trabalho novamente o meu ponto trançado, alongando ele. E vou no próximo novamente, dou minha laçada e venho no ponto que eu pulei aqui atrás, ó. Pego meu fio, puxo, alongo ele um pouco e trabalho o ponto alto. Pulo um ponto de base, vou no próximo e vou repetir novamente a mesma coisa. Pego meu fio, venho aqui no ponto atrás, alongo o meu fio e trabalho o ponto alto. E dessa forma, gente, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui por 15 carreiras. 15 carreiras contando só com as carreiras de ponto tombado. Porque eu não vou contar a carreirinha de ponto. Se eu contar junto com a carreira de pontos baixos, ela vai dar
30 carreirinhas, tá? Porque eu vou fazer 15 carreiras de ponto tombado. Então, eu vou contar só assim, ó, 1, 2, tá? Não vou contar a carreirinha de ponto baixo, tá bom? Então, quando eu tiver com 15 carreiras de pontos trançado, eu volto aqui com vocês, tá? Então, vocês vão fazendo aí. Quando vocês terminar essa carreira, vocês voltam trabalhando uma carreira de ponto baixo. Depois, volta com a carreira de ponto trançado. Depois, volta com a carreira de ponto baixo, carreira de ponto trançado. E assim, vocês vão aí sucessivamente até completar 15 carreiras aqui, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores, tá aqui, ó. Trabalhei 15 carreiras de ponto cruzado, tá? Então, eu tô contando somente as carreiras de ponto cruzado, eu não tô contando as carreirinhas de ponto baixos. Então, eu tô aqui com 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? 15 carreirinhas. Então, chega aqui no final, eu vou rematar meu fio, ó. Dessa forma. Tá aqui. Agora, eu vou trocar de fio, tá bom? Ó, vocês quiserem, vocês podem continuar com a mesma cor, mas eu não. Vou fazer uma faixa aqui, tá? Bem no meio. Eu venho aqui no mesmo espaço aqui e vou prender meu fio aqui. Dar um nozinho aqui nele, pra ficar firme, dessa forma. E agora, eu vou subir 3 correntes, ó. 1, 2 e 3. Lembrando que eu finalizei com a carreirinha de pontos baixos, tá? E agora, eu viro o meu trabalho aqui e vou continuar trabalhando aqui o ponto trançado. Dou minha laçada, venho aqui no próximo, trabalho um ponto alto, dou minha laçada, venho aqui atrás e prendo ele, dessa forma. Pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho novamente mais 2 pontos altos, dessa forma. Dou minha laçada, volto aqui atrás e prendo ele. Então, vou continuar da mesma forma que a gente vinha trabalhando, só que agora na cor verde, tá? Vocês, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo aí só numa cor mesmo, ou também vocês podem estar fazendo aí colorido, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 15 carreiras, tá? Gente, na cor verde. Aqui eu tenho 15 carreiras, né? Total de 30 carreiras. Então, eu vou fazer mais 15 carreirinhas aqui. E aí, eu volto com vocês, tá bem? Pronto, meus amores, voltei aqui, ó. Trabalhei toda a minha carreirinha, as 15 carreiras, como lembrando vocês novamente. Trabalhei 15 carreiras na cor branca, 15 carreiras na cor aqui azul, verde, tá? E trabalhei 12 carreiras novamente na cor branca, tá? Então, a minha peça aqui ficou medindo de comprimento. Ela tá com 53 centímetros, tá? De comprimento. Mas se vocês quiserem fazer maior, fica à vontade. Então, eu terminei aqui as 12 carreiras, cortei meu fio, deixei ele aqui. Depois eu volto fazendo o acabamento. E voltei aqui novamente para a parte de cima, onde a gente iniciou o trabalho. Aqui eu marrei meu fio. E aqui agora eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. E para cada ponto baixo que eu tenho de correntinha, para cada correntinha que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto baixo desta forma aqui, ó, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta de pontos baixos e volto aqui com vocês pra gente dar início ao nosso trabalho, tá bom? Então, vocês façam aí a volta de vocês, que já já eu volto. Pronto, terminei toda a minha carreirinha aqui, ó, de pontos baixos. Agora, eu vou subir aqui, opa, 1, 2, 3 correntes, vou virar, tá? Vou virar aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui. Vou pular um ponto de base aqui, vou pular um ponto de base. Vou no próximo aqui e vou trabalhar meio ponto. Vou no próximo e trabalho novamente um meio ponto. Passo minha agulha. Opa. Fico aqui com 3 pontos na agulha e agora eu passo as 3 junto, tá? Dessa forma. Oi, gente, não é pular, não. Vou trabalhar aqui, ó. No próximo aqui, vou trabalhar um meio ponto e vou no próximo trabalhar novamente outro meio ponto. Desta forma. E aqui eu trabalho as 3 de uma vez, tá? Agora aqui, ó, eu vou pular
um, e vou no segundo, e vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. Dou minha laçada, o ponto que eu pulei aqui, eu venho aqui e trabalho um ponto alto, trançando novamente. Pulo um de base, vou no próximo, vou repetir a mesma coisa. Um ponto alto, vou no próximo outro ponto alto, dou minha laçada, venho aqui no ponto que eu pulei, pego o meu fio e trabalho um ponto alto. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira, tá? Pulando um ponto de base, vou no próximo, trabalho um ponto alto, no próximo novamente, passo aqui, vou no que eu pulei, pego meu fio, puxo, dou uma alongadazinha para poder ficar melhor para trabalhar e trabalho meu ponto alto. Da mesma forma que a gente vinha trabalhando aqui, tá? Vou trabalhar por toda essa carreira e já volto. Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira em ponto trançado, tá? Em ponto cruz, o ponto X, da forma que vocês preferem chamar aí, tá? Eu chamo aqui ponto X, tá? Então, eu cheguei aqui no final, tá? E me restou aqui, ó, dois últimos pontos, ó. Tem um e dois. O que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Vou dar minha laçada, vou no primeiro aqui, trabalho meio ponto, vou no próximo e trabalho outro meio ponto. E agora, eu passo as três de uma vez, tá? Dessa forma. Trabalho uma correntinha aqui. E agora, pulo primeiro aqui, né? Que é o ponto da diminuição. E agora, eu vou no próximo, no primeiro ponto do ponto X aqui, ó. No primeiro, e vou trabalhar pontos baixos. Da mesma forma, vou trabalhar toda essa carreira para cada ponto de base que eu tenho. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma, tá? Então, vocês trabalham aí por toda a carreira de vocês, que eu vou terminar a minha e já volto com vocês, tá bom, meus amores? Ó, vai ficando dessa forma. Pronto, meus amores, trabalhei toda a minha carreirinha em pontos baixos, cheguei aqui novamente aqui do outro lado, tá? Aqui agora eu vou subir uma, duas, três correntes. Vou virar minha peça novamente desta forma, tá? Ó. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, trabalho meio ponto. Deixo na agulha, vou no próximo e vou trabalhar mais meio ponto, dessa forma. E agora, eu passo as três de uma vez. Aqui, eu trabalhei novamente mais uma diminuição, tá? Agora, eu vou trabalhar, vou pular um ponto de base, tá? Vou no próximo e vou repetir o meu ponto X aqui. Dessa forma, ó. Venho aqui e trabalho novamente. Pulo um ponto de base, vou no próximo e vou repetir. Desta forma. Tá? Ó. Pulo um ponto de base, vou no próximo e vou repetir. Novamente. Então, dessa forma, vocês vão trabalhar aí, tá? Sempre fazendo essa diminuição, tá? Sempre que você chegar agora aqui no final, que você chegar aqui, você também vai trabalhar os dois últimos ou os três, porque às vezes vai sobrar três e às vezes vai sobrar só dois, tá? Então, eu vou trabalhar até lá aqui no final e volto mostrando para vocês. Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, tá? E cheguei aqui no final novamente, tá? Como vocês podem ver, observa que aqui o meu terminou com quatro, ó. Um, dois, três, quatro pontos baixo, tá? Mas como eu tenho que pular um, eu vou trabalhar dessa forma. Dou minha laçada, vou pular um e vou no próximo, trabalho meio ponto. Vou no próximo, outro meio ponto. E no próximo, aqui, outro meio ponto. E passo aqui as quatro de uma vez. Pronto, tá? Aqui do outro lado, a gente também tem três pontos, tá vendo? Ó, contando com o da corrente, tem um, dois e três, né? Que a gente fez a diminuição. Então, aqui a gente diminuiu com três também. Pode ser que na próxima carreira ele diminui com dois, na outra com três, e assim sucessivamente ele vai estar assim, tá? Ele nunca vai estar somente dois pontos, por causa que a gente fez aqui sem medida, né? A gente tá trabalhando na metragem, mas assim vai indo. Então, eu trabalho novamente uma corrente, viro o meu trabalho, tá? Venho aqui no primeiro e trabalho um ponto baixo, vou no próximo ponto baixo
e no próximo outro ponto baixo. Gente, e assim, dessa forma, com essa diminuição, eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras, tá bom? E já volto mostrando para vocês quantas carreiras eu precisei trabalhar para atingir o tamanho que eu preciso aqui com minha diminuição, tá? Então, quando eu tiver aqui no tamanho ideal da minha diminuição, eu volto aqui com vocês. Pronto, meus amores, como vocês podem ver, trabalhei aqui, ó, mais 3 carreiras. Então, o total eu fiquei com 5 carreiras. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Com diminuição, indo e voltando, diminuindo dos dois lados, tá bom? Então, o meu aqui, ó, eu fiquei com uma espessura de, deixa eu ver, 7 centímetros, tá, gente? Então, agora eu vou finalizar aqui com vocês, ó, essa carreira. Então, aqui tem o meu penúltimo ponto, trabalho um ponto baixo, e aqui na correntinha, onde eu subi as 3 correntinhas, na terceira correntinha, eu vou trabalhar também um ponto baixo, desta forma. Vou subir 1, 2 correntes, tá? 2 correntes, vou virar meu trabalho aqui, desta forma. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo e trabalho novamente outro ponto alto. Agora, eu volto aqui aonde eu pulei e trabalho um ponto alto, alongado aqui, passando por os dois, ó. Então, aqui eu fiquei com um espaçozinho aqui, ó. Pulei um ponto baixo. Agora, eu vou repetir novamente. Pulo um, vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto no próximo também. E volto aqui e... Opa, direito, meu filho, vai devagar. Passo ele, dou uma puxadinha e trabalho o meu ponto alto. Novamente, pulo um, vou no próximo e vou repetir o mesmo processo. Desta forma, tá? Agora, aqui, ó, eu vou aqui no próximo ponto, sem pular. Deixa eu ver. Ah, não, vou repetir mais um. Faz 1, 2, e volto no terceiro aqui e trabalho o meu ponto. Tenho 4 motivos. 1, 2, 3, 4, né? Ó. Se você quiser fazer só com 3, fica à vontade. Dou minha laçada, não vou pular mais ponto, eu vou aqui no o ponto à frente e trabalho um ponto alto. Aqui, ó, nós tem aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5, ó, 1, 2, 3, 4 motivos, tá? Me desculpa, gente, meu marido entra fazendo zoada que nem um doido. Junta ele e o cachorro, fica todo mundo doido nessa casa. Então, aqui eu tenho um ponto alto e aqui no final também tem um ponto alto e 4 motivos no meio. Agora, eu trabalho uma corrente, viro ele aqui novamente, ó. E vou no primeiro aqui e trabalho um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar ponto baixo até eu chegar aqui no final novamente, tá bom? Pronto, cheguei aqui no final, venho aqui, ó, primeiro, no segundo aqui, ó. Que eu subi as 2 correntinhas e trabalho também um ponto baixo. Vou subir 1, 2 novamente, vou virar o meu trabalho, que já tá grandinho, né? Difícil para virar, mas dá para virar. E agora, eu vou repetir o mesmo processo. Vou pular o primeiro, vou no segundo e vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Volto e trabalho aqui o meu ponto X, tá? Vou pular um de base e vou repetir o mesmo processo. E nessa forma, eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras reto, tá? Sem diminuição. Vou no próximo e vou repetir o mesmo processo. 1, 2, ó. E pronto. Vou no próximo aqui e trabalho novamente. 1 e 2. Volto aqui e prendo. E venho aqui na terceira correntinha e trabalho o meu ponto alto. Tá vendo? Desta forma, eu vou subir aqui por algumas carreiras, indo e voltando, tá? Reto, e já volto com vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, como vocês podem ver, eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas, e finalizei com a carreirinha de pontos baixos, tá?
Então, eu cortei meu fio aqui, um pedaço bem grande, caso eu tenha que voltar aqui novamente. Eu vou dar uma passada aqui, né, e deixar ele aqui. Não vou finalizar ele agora, que pode ser que eu volte aqui para fazer novos aumentos, tá? Então, como eu já fiz aqui, eu já adiantei já as duas partes, tá? Eu fiz dos dois lados, tá? Então, eu fiz aqui desse lado, tá? E também já adiantei do outro lado aqui também, ó. Tá? Olha pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, agora eu vou virar ele aqui, ó. Botar ele assim. Então, agora a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó. A outra parte. Parte das costas, a gente já trabalhamos aqui, ó. Tá vendo? Ó, desta forma. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte da frente, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, no pezinho, até coloquei o marcador, ó. No pezinho da onde a gente iniciou aqui a nossa alça, vou inserir minha agulha, vou pegar meu fio novamente e vou dar aqui um nó, ó, desta forma, aqui vou dar um nozinho, deixo sempre uma perna grande para poder eu rematar depois. Aí, então, eu venho aqui e vou trabalhar aqui, ó, duas correntinhas, vou pular um ponto de base aqui, vou no próximo, e vou trabalhar ponto alto, no próximo outro ponto alto, a mesma coisa, volto no que eu pulei e trabalho o meu ponto alto. Pulo um de base, vou no próximo e vou repetir o mesmo processo. Ó, sempre voltando. Que é a carreira de ida e volta. Então, eu vou continuar nesse processo, eu vou fazer 18 motivos desses, tá? Então, eu fiz dois aqui, ó, e agora eu vou completar os meus 18, quando eu tiver com os meus 18 motivos de ponto cruzado, aqui ponto X, eu volto com vocês, tá bom? Então, vou terminar aqui os meus 18 e já volto, tá bom, meus amores? Pronto, voltei, ó, daqui da minha alça aqui, ó, trabalhei 18 pontos, 18 motivos, tá? Cheguei aqui no finalzinho, dou minha laçada e vou no próximo ponto à frente aqui, ó, e vou trabalhar um ponto alto, tá? Trabalho uma correntinha, viro, tá? Aqui o meu trabalho, e vou trabalhar pontos baixos, desta forma. Vou trabalhar pontos baixos da mesma forma que a gente vinha trabalhando até eu chegar novamente lá no finalzinho, aonde eu iniciei aqui a nossa carreirinha, tá bom? Então, vocês trabalham aí a carreirinha de ponto baixo de vocês e eu já volto com a minha finalizada. Pronto, trabalhei toda a carreirinha aqui de pontos baixos, tá? E cheguei aqui no final. Agora, eu vou subir uma, duas correntes, vou virar meu trabalho, tá? Aqui. E agora, eu vou vir no próximo ponto aqui da frente e vou trabalhar aqui um ponto alto junto, tá? Passo tudo de uma vez. E agora, eu vou pular um de base, vou no próximo e vou trabalhar novamente a mesma coisa, ó. Dois pontos altos, volto aqui e faço meu ponto alto trançado, ó. Novamente, vou pular um de base, vou no próximo e no próximo também, e dou minha laçadinha, volto aqui no ponto onde eu pulei, aqui, ó, no meio, e repito o meu ponto, tá? Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a minha carreira, até chegar aqui no final e volto com vocês, tá bem? Pronto, trabalhei aqui toda a minha carreira, tá? E cheguei aqui no final e me resta dois últimos pontos aqui, tá? O primeiro e o segundo. Dou minha laçada, venho aqui no primeiro e trabalho meio ponto, vou no próximo e trabalho novamente mais meio ponto. E agora, eu passo os dois de uma vez. Trabalho uma corrente, viro o meu trabalho aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar carreirinha de pontos baixos novamente, tá? Gente, eu vou seguir com essa diminuição aqui, tá? Sempre diminuindo de um lado e do outro e voltando a carreirinha de pontos baixos até eu ficar com 4 motivos desses aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. A mesma quantidade que eu tenho aqui, tá? Quando eu ficar com 4 motivos desses, eu volto aqui com vocês, tá bom?
Pronto, meus amores, voltei aqui novamente, olha aqui, ó, tá? Eu fui fazendo diminuição, então eu trabalhei aqui 15 carreirinhas com diminuição, tá vendo como ficou? Ó, aqui tá a nossa alça, eu trabalhei aqui na alça 10 carreirinhas, lembra? Eu trabalhei aqui na minha 10 carreirinhas. Então, cheguei aqui já no final, ó, tô aqui com quatro motivos. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou subir uma, duas correntes, viro o meu trabalho, tá? Dessa forma. Vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar novamente um ponto alto, no próximo outro ponto alto. E volto aqui e prendo, ó. Vou repetir novamente, pulo um de base, trabalho um ponto alto, no próximo outro ponto alto e venho aqui atrás, pego e trabalho o meu último ponto. Vou pular um de base, volto aqui e vou fazer a mesma coisa, tá? Desta forma. Vou pular um de base, vou aqui, vou no próximo e no penúltimo e trabalho aqui dois pontos altos. Volto e prendo. Então, dou minha laçada e vou aqui, ó, nos dois últimos pontos, aonde eu finalizei a última carreira, ó, e trabalho um ponto alto. Então, aqui eu tô com 4 pontos altos. A mesma coisa que nós temos aqui. Ó, um ponto alto e 4 motivos e um ponto alto. Da mesma forma, a gente vai trabalhar aqui, tá? Eu trabalhei 10 carreirinhas aqui, mas vocês podem subir aí, tá? Sempre a partir daqui. Agora, vocês não vai mais trabalhar com aumento. Vocês vão seguir reto da mesma forma que trabalhamos aqui, tá bom? Vai subir somente com esses 4 motivos, um ponto alto no começo e um ponto alto aqui no final, tá bom? Vocês vão subir aí até vocês atingir o tamanho ideal para o ombro de vocês, tá? Eu vou trabalhar o meu por algumas carreiras, não sei ainda, mas provavelmente eu acho que eu vou trabalhar umas 6 carreiras aqui, tá? Contando com essa, vou trabalhar mais 5. O total de 6 carreiras eu vou ficar, tá? Eu vou trabalhar aqui e volto mostrando para vocês. Pronto, meus amores, ó, aqui na parte aqui, tá? Eu trabalhei aqui, ó, 3 carreirinhas de 4 motivos, tá? E deixei vocês aqui e trabalhei somente mais 2, tá? Ó, então, eu trabalhei aqui, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas de 4 motivos, tá? E aí, eu cortei meu fio aqui e voltei aqui do outro lado da alça, tá? Ó, aqui na alça eu tinha 10 até aqui. A partir daqui eu fiz mais, parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas, tá? Então, eu fiz 7 carreirinhas. E agora a gente vai fechar o nosso trabalho, tá? O que que eu vou fazer? Eu terminei aqui, ó. Vou pegar aqui dessa forma, deixa eu, cadê minha agulha? Que aqui eu faço uma bagunça. Venho aqui e simplesmente da forma que tá aqui, ó. Aqui, tá? Então, estão aqui, ó, estão unidos os dois, né? As duas pontas. Vocês lembram que desse lado ainda não trabalhamos, ó, tá? Então, eu pego um lado, aqui, ó. Aqui tá as duas, né, ó. Então, eu pego um lado aqui e vou unir aqui. O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer a costura dessa forma aqui para ficar do lado direito. Então, eu vou virar os dois assim, ó. Vou dar uma trançada só. Vou dar uma trançada nesse e esse. Vou unir as duas pontas aqui, ó. Dessa forma. O contrário. Ó, tá vendo? Vou unir ele aqui o contrário. O lado avesso com avesso. Ó, direito com direito, avesso com avesso. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto aqui, ó. Do outro lado, da onde eu parei. Vou passar minha agulha aqui, vou pegar meu fio lá do outro lado, aqui, ó. Vou puxar, vou trazer ele pro lado de cá. Dar uma puxadinha aqui, eu vou trazer ele pra cá. Uma vez do lado de cá, eu vou pegar somente um fio da nossa última costura e um fio do outro lado, tá? Aqui, ó.
e vou trabalhar ponto baixíssimo. Venho aqui de novo, ó, já fica bem no jeitinho, gente, não tem nem como errar. Pego o primeiro aqui e vou no primeiro do outro lado e passo. Venho de novo, pego o primeiro do outro lado e passo. Venho aqui de novo, pego o primeiro e pego o primeiro do outro lado. E assim eu vou fazendo a minha costura, tá? Vou fazer dessa forma até eu chegar aqui do outro lado e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Veio igual, tá? Veio certinho, ó, porque a mesma quantidade que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, né? Então, eu venho aqui no último, pego as duas e vou lá do outro lado também e pego as outras duas últimas, que está aqui, ó, escondidinha, mas estão aqui, tá? Então, aqui agora, eu simplesmente vou cortar meu fio, dou uma laçadinha aqui, tá? Vou dar mais um ponto aqui nas duas pontas. Pegando aqui o último com o outro do outro lado, ó. Só para ficar mais firme, tá? E aqui eu trabalho um ponto, dessa forma, tá vendo, ó? Então, aqui eu já uni aqui a minha peça, tá? Se você virar ela novamente aqui, ó, voltando, ela vai ficar certinha, tá vendo, ó? E aqui tá a nossa costura, ó, como ficou, tá? Tem quase diferença nenhuma, não dá nem para notar. Dessa forma. Então, deixa eu virar ele aqui. Essa é a parte da frente, tá vendo? E essa aqui, ó, é a parte das costas. Então, nós fez a metade. Então, o que eu fiz aqui desse lado com vocês, vocês vão repetir agora tudo isso aqui do outro lado. Então, vocês vão fazer o quê? Vai vir aqui, ó, no pezinho, tá? Aonde a gente iniciou aqui a nossa carreirinha de diminuição com 14 pontos altos, 18, parece, se eu não me engano, deixa eu ver se foi 18, eu tinha anotado aqui. Isso mesmo, 18 motivos. Então, aqui agora vocês vão fazer a mesma coisa, vai vir aqui, ó, deixa o primeiro, vai aqui no segundo. E a partir daqui, você vai amarrar seu fio novamente, ó, tá? Dá um nozinho. E vai iniciar tudo de novo, gente, tá? Ó, uma, duas, correntinha, trabalhei 3 nessa aqui, 3. Vou aqui, ó, vou pular o primeiro ponto, tá? Ó, aqui está ele, né? Pula aqui o primeiro ponto, vou no segundo. Opa, como foi? Isso mesmo. Aí, não, gente, me desculpa. Vou fazer aqui uma diminuição, né? Porque foi com diminuição. Eu venho aqui e vou trabalhar um ponto alto junto. A mesma coisa que a gente iniciou desse lado, tá, ó. Vai pular só um ponto mesmo, gente. Eu aqui tô enlouquecendo, acho que eu até com sono. Ó, vou pular um ponto de base, eu vou no próximo, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos. Volto e vou trabalhar tudo novamente. Então, vocês recordam aí que o que vocês trabalhou, tá, gente? Na outra parte, a gente vai trabalhar tudo de novo aqui do outro lado. Fazendo essa mesma diminuição aqui, ó. Essa primeira carreira, quando chegar lá no final, vocês vai diminuir também. Não, essa primeira carreira a gente só pula um ponto. Mas a partir da segunda, você já vai diminuir aqui, ó. 2 no começo, tá? E 2 no final. 2 no começo, 2 no final. Até vocês chegar novamente aqui os 4 motivos, tá? Então, vocês vão trabalhar aí na peça de vocês e eu já volto mostrando a minha pra vocês, tá bom? Pronto, meus amores, tá eu aqui de volta, tá? Ó, já trabalhei já as duas partes, finalizei aqui de um lado, tá? Ó, fiz os dois lados, fiz do outro lado. Já adiantei já aqui o acabamento aqui da minha manga. Então, a gente vai trabalhar agora do outro lado. Voltei aqui para trabalhar com vocês, tá? Então, aqui nas axilas, eu vou enfiar aqui minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, no ponto qualquer, tá? Eu vou pegar meu fio e vou dar um nozinho aqui, amarrando meu fio, tá? Dessa forma, depois eu remato ele com a agulha.
E aqui agora eu vou subir 4 correntinhas, viu, gente? Ó, passo ele aqui e vou subir 1, 2, 3 e 4. Vou pular esse ponto de base aqui aonde eu voltei com ponto baixo, eu vou prender com ponto baixo. Vou trabalhar novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Se o seu ponto for grande, tá, gente? Mais aberto, vocês podem estar trabalhando aí 3. Venho aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, aonde eu trabalhei voltando carreira de pontos baixos e vou prendendo, ó. Vou prender aqui com o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto, vou aqui aonde eu trabalhei a minha carreira de pontos baixos e vou prendendo. Então, dessa forma, ó, fazendo correntinhas assim, vou trabalhar por toda a minha carreira até chegar aqui novamente e já volto com vocês, tá bem? Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, cheguei aqui, prendi no mesmo espaço aonde eu iniciei. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, até a primeira correntinha que eu tenho, vou trabalhar um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, e agora eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Então, eu tenho 2 pontos altos aqui dentro. Deixa eu ver se foi assim mesmo que eu fiz do outro lado. 1, 2, 3. Isso mesmo, gente. Trabalho uma corrente de separação, no mesmo espaço eu trabalho mais 3. Então, aqui eu vou fazer um leque de 3 pontos altos separado por uma correntinha, desta forma. Venho aqui no próximo espaço aqui, ó, e prendo. Dou minha laçadinha, vou no próximo e trabalho novamente mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, no mesmo espaço eu trabalho mais 3. Desta forma. E dessa forma eu vou seguir trabalhando por toda a minha carreira, fazendo esses leques de 3 pontos altos, uma correntinha de separação, novamente 3 pontos altos, vou no próximo espaço e trabalho um ponto baixo. E assim vou trabalhando até eu chegar aqui novamente e já volto com vocês, tá bom, meus amores? Pronto, cheguei aqui no final, tá? Então, aqui agora eu venho aqui, corto meu fio, trabalho aqui uma passadazinha e, ó, já tá prontinho, tá vendo? Ó, depois eu vou arrematar meu fio. Então, tá da mesma forma que tá do outro lado aqui, ó, eu fiz aqui na parte da manga também, ó, tá? Do outro lado também tá da mesma forma aqui, ó, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar aqui agora a parte da frente, tá? Ou das costas. Vou vir aqui também novamente, ó, em algum lugarzinho aqui desse, aonde vocês preferirem, em algum ponto desse aqui. E vou trabalhar novamente aqui. Passo meu fio, dou um nozinho aqui, vocês amarram aí da forma que vocês preferem. E a partir daqui eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, ou 3 correntinhas, 2 e 3. Vou vir aqui, ó, no meu ponto e vou voltar. Aqui eu vou fazer ele um pouco curto, porque eu quero que ele fique um pouco mais curto. 1, 2, 3, vou lá do outro lado novamente, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou prendendo. 1, 2 e 3, vou lá do outro lado, vou fazer a mesma coisa, vou prender. Caso contrário, vocês queiram trabalhar com 4, vocês ficam à vontade aí, tá bom? Então, eu vou seguir dessa forma, vocês seguem aí na de vocês e eu já volto. Bom, meus amores, voltei aqui só um pouquinho, só para explicar a vocês. Aqui na parte da frente, onde a gente tem a nossa diminuição, aqui no bicozinho onde a gente iniciou aqui a nossa diminuição, cheguei aqui no meu último, eu vou trabalhar 1, 2, 3 novamente, e vou aqui, ó, no próximo, vou pular o primeiro aqui, ó, e vou aqui no próximo, e trabalho um ponto baixo. E agora, 1, 2, 3 correntinhas, e já vou iniciar tudo de novo, vou subir aqui agora, novamente, ó. 1, 2, 3, vou lá no meu espaço e, tá? Ô, gente, me desculpa aí só um pouquinho. Ai. E vou trabalhar 1, 2, 3. Volto aqui de novo e, tá? E dessa forma eu vou trabalhar até chegar aqui novamente na parte da trás, aonde a gente iniciou, tá bom?
Pronto, meus amores, cheguei aqui, ó, aonde eu iniciei o meu trabalho, tá? Então, aqui, aonde eu amarrei o meu cordãozinho, ó, eu vou pular e já vou diretamente aonde eu trabalhei aqui o cordãozinho de 3 correntes, tá? Vou prender com o ponto baixíssimo aqui, tá? Puxo bem aqui para ficar firme e agora eu vou subir aqui uma correntinha. E agora, dentro desse espaço, eu vou trabalhar aqui, ó, meio ponto. Novamente, meio ponto. Novamente, meio ponto. Desta forma. Dou minha laçada, vou no próximo e vou trabalhar meio ponto. No próximo, meio ponto. No mesmo espaço aqui, quer dizer, gente, me desculpa, meio ponto. Tá? Desta forma, assim. E assim eu vou seguir trabalhando com meio pontos baixo em cada espaçozinho que eu tenho, tá? Com 3, desta forma. Se vocês preferirem também, pode trabalhar com uma, tá? Ó. Eu acho que eu vou fazer mesmo com uma, né? Fica mais bonitinho, né, gente? Vou fazer mesmo só com uma, assim, tá? Ó, deixa eu ver aqui como é que vai ficar, sem ser assim, por exemplo. Eu acho bonitinho, vai ficar bonitinho. Venho aqui dentro do espaço, eu vou trabalhar um meio ponto, ou um meio ponto, não, ponto baixo, novamente, outro ponto baixo, novamente, mais um ponto baixo, 3 pontos baixos. Vou no próximo espaço e trabalho ponto baixo, novamente um ponto baixo, no mesmo espaço, ponto baixo. Então, eu vou seguir agora para cada espaço que eu tenho, 3 pontos baixos, tá? Não vou fazer meio ponto. Vou simplesmente fazer só pontos baixos, dessa forma. Ó, ficou mais bonitinho mesmo, tá? Então, vocês seguem aí, tá? Que quando eu chegar lá na parte da divisão, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no espaço da frente, tá? Aqui no gancho do meu seio, tá? Ó. Então, aqui eu vou também fazer a mesma coisa. Trabalhar aqui 3 pontos baixos, ó. E vou seguir trabalhando, tá? Dessa forma, até eu chegar lá no final do meu trabalho, tá bom, gente? Então, vocês seguem aí que eu já volto. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha de pontos baixos, preenchendo aqui meu espaço, tá? Cheguei aqui no final e finalizei. Então, aqui, agora eu vou vir aqui, ó, na terceira do meinho, bem aqui, ó, no terceiro ponto baixo. Vou pegar meu fio branco agora, tá? E vou repetir a mesma coisa, o mesmo processo. Desta forma. Vou subir aqui, ó, uma, duas, 3 correntes, tá? 3 correntinhas, aí vou pular 1, 2, no terceiro ponto baixo aqui, eu vou trabalhar ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, vou pular 1, 2, no terceiro eu vou prender. Uma, duas, 3 correntes, eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou prender. Desta forma, eu vou trabalhar por toda a minha volta. E depois eu vou voltar trabalhando a mesma coisa que nós trabalhamos aqui, uma carreirinha de pontos baixos, mas na cor branca, tá bom? Então, vocês trabalham aí na peça de vocês, tá? Que eu vou trabalhar na minha e já volto. Então, eu vou agora com correntinha e volto trabalhando uma carreira de 3 pontos baixos para cada espaçozinho que eu tenho, tá bom? Então, até já. Pronto, gente, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, ó, tá? Fui com a correntinha e depois eu voltei com a carreirinha de pontos baixos, tá? Então, eu já virei aqui ele, voltei aqui embaixo na barra, tá? Da minha saia, marrei aqui meu fio, aonde eu finalizei a minha última carreira. Então, aqui a gente vai trabalhar aqui agora também a última carreira da parte da barra da saia. Tá? Vou subir aqui 3 correntinhas, tá? Que é equivalente a um ponto alto. Mas, aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na parte da manga. Vou trabalhar 4 correntinhas, vou pular 1, 2 no terceiro, ó. Uma, duas, 3, vou pular 1, 2 no terceiro, ou 4 correntinhas no terceiro, 1, 2 no terceiro, eu prendo, ó, dessa forma. Uma, duas, 3, 4 correntinhas, vou pular 2 pontos de base no terceiro, eu prendo. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira, tá?
Depois eu vou voltar finalizando ela. Igualmente, nós finalizou aqui a parte da manga, tá, gente? Ó, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, tá? Vai no próximo e prende. Então, eu vou trabalhar aqui a minha e já volto. Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha. Agora, eu vou subir 3 correntes, uma, duas, três. E vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Uma corrente de separação no mesmo espaço, mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Vou no próximo e prendo. Agora, dou minha laçada, vou no próximo e vou repetir novamente. 3 pontos altos. Uma corrente de separação no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a minha volta e já volto com vocês, tá bem? Pronto, meus amores, já tá aqui, já tá finalizado, ó, trabalhei toda a minha carreirinha, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar aqui um cordãozinho, tá? De 130 centímetros, tá bom? Então, eu uni as duas cores do meu fio aqui, tá? Os dois fios e vou fazer as duas pernas, tá bom? Então, vamos lá, vou começar aqui e vou trabalhar aqui, um cordãozinho de 130 centímetros, tá bom? Pronto, trabalhei aqui meu cordãozinho de 130 centímetros, tá? Lembrando, gente, que vocês não é obrigado já trabalhar dessa forma, tá? Eu vou fazer assim porque eu acho que fica mais bonitinho. Mas se você quiser, já pode ficar por aqui mesmo, tá? Ou você pode fazer um outro acabamento mais ou menos mais legalzinho aí, da forma que vocês preferirem. Então, isso aqui é opcional, tá? Você que sabe, você que decide. Eu vou colocar no meu porque eu quero, tá? Mas se caso não der certo também, eu vou estar retirando. Então, eu vou aplicar aqui o meu cordãozinho. Vou vir na primeira carreira aqui, ó, tá? De correntinhas. E vou passando ele aqui com a agulha de tapeçaria, tá? Ó. Vou passando ele aqui por dentro da primeira, tá? Porque aqui tem a segunda também, né? Então, eu vou passar ele por toda a minha volta, tá? E quando eu tiver passado por toda a minha volta, eu volto aqui. Pronto, trabalhei aqui toda a minha volta. Então, chegando aqui no final, eu vou fazer assim, a seguinte forma. Eu não vou diretamente aqui, eu vou simplesmente passar ele aqui, ó, entre um ponto e outro aqui do começo, que é para ele não desabrochar, para ele não sair. E trago ele pro outro lado aqui, aonde tá o início aqui do negócio, ó, tá vendo, ó? Não fica tão esquisito, não. Então, eu dou uma puxadinha aqui, tá? E aqui eu vou pegar as duas pontas do meu fio e vou dar um nó, ó. Como eu tô trabalhando de fio duplo, não vai ser obrigado eu dar um nozinho na ponta. Mas se vocês preferirem, vocês podem estar trabalhando aí dessa forma, pegando aqui o fio e rematando na primeira correntinha, tá? Ó. Escondendo ele aqui por algumas carreirinhas, ó. Vocês aí é que sabem. Então, como o meu já tá aqui, já tá arrematado, dou um corte aqui. Do outro lado aqui também, ó, eu dei um nozinho, então, aqui eu já corto e já tá aqui. Então, agora eu vou só puxar ele aqui, ó, pra ele igualar, tá? Pra ele não ficar um cordão repuxado, tá bem, gente? Lembrando que eu apliquei aqui, ó, eu comecei pela parte das costas, ainda tenho até que rematar esse fiozinho aqui. E eu vou igualar aqui esse fio, você vai puxando pra poder ele não ficar assim encolhido, tá? Não é esse o sentido do trabalho, ficar encolhido, não. Você vai puxando ele, tá? E não puxando muito para apertar. Então, eu vou trabalhar aqui o meu, ó, tá? Depois eu já volto mostrando para vocês. Pronto, gente, já apliquei aqui, tá? Olha para você ver como é que ficou. Já puxei todo o meu fio. Essa é a parte da frente, ó, como ficou, ó, tá? Não ficou repuxado dessa forma. E esse outro lado aqui é a parte das costas, tá? Ó, também não ficou, tá? Então, e vocês também podem estar aplicando aí aqui também na parte da manga, tá? De vocês aqui, ó, tá? Do outro lado também, fica a critério de vocês. Eu preferi fazer só assim mesmo, tá?
porque eu gostei. E aqui na parte da frente, se ficou muito aberto aí no, 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 na parte de vocês, no trabalho de vocês, vocês podem estar fazendo aí outro cordãozinho, tá? Cordãozinho pequenininho mesmo assim, ó, só para tá passando aqui entre um ponto e outro, tá? Fazendo assim aquele amarradinho que a gente faz, ou vocês também podem estar preferindo colocar aí no lugar aonde tem essa parte aqui, o cordãozinho, vocês podem estar colocando uma fita aí da cor que vocês preferem, tá bom? Então, é isso, meus amores, tá? Como tá aí no vídeo, ficou lindo o nosso vestido. Eu amei trabalhar com ele. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva por aqui pra você estar me acompanhando. E se puder, ative lá o sininho de notificações para você estar recebendo aí as notificações de cada trabalho que eu venho trazendo aqui para vocês, tá bom? Agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou jantar, tomar um banho, jantar e dormir. Que fica todo mundo com Deus, que todo mundo tenha uma ótima noite abençoada por Deus. E até o próximo vídeo.